nossa especialidade. Eu já tenho a meu lado, diretamente de Pernambuco para o mundo, o professor doutor Adriano Calado. Doutor, seja muito bem-vindo, uma entrevista altamente esperada. Muito obrigado pela presença do senhor. Fábio, eu que agradeço bastante. Na verdade, a materialização, né, já de um desejo antigo de estar aqui com você. E, sem dúvida nenhuma, é um marco também para mim. Né? Tá diante aqui de um recordista, né? Verdade, um recordista mundial de entrevistas aí de saúde. Então, para mim é uma satisfação estar aqui com você, conversando sobre a minha área de paixão, que é a urologia pediátrica e a cirurgia robótica, e no intuito de ajudar os telespectadores. E eu acho que há um papel muito importante de programas como o seu, um papel muito importante da imprensa em fazer chegar a informação de qualidade, a informação científica embasada aos telespectadores, à população, a quem precisa do acesso à saúde. Ainda hoje a gente enfrenta dificuldades. Às vezes eu recebo, por exemplo, pacientes com diagnóstico tardio que demoraram a chegar a mim por falta de acesso a uma informação de qualidade. Então, só por esse serviço, é um serviço realmente de utilidade pública, um programa como o seu. Doutor, assim, lógico, eu fico muito agradecido e, lógico, um grande prêmio para todo o público, porque o doutor Adriano Calado, simplesmente, isso aqui é um resumo de um resumo de um resumo. É doutor em urologia pela Universidade Federal de São Paulo, pós-doutorado também pela USP, professor e chefe da disciplina de urologia da UPE e urologista pediátrico do famoso Hospital Real Português do Recife, que eu tanto falo e também conheço. Doutor, aquilo é uma maravilha. Para o mundo, eu creio que quando analisamos o todo ali, o complexo, o ecossistema, ele está entre os maiores da América Latina. Seria por aí, doutor? Sim, seria, sem dúvida alguma, Fábio. Hoje o Hospital Português, ele reúne exatamente essas características. A gente tem uma rede de apoio diagnóstico, um parque diagnóstico enorme. Nós temos qualidade da assistência desde a hotelaria até a mais alta tecnologia, como, por exemplo, envolve a cirurgia robótica, que a gente vai conversar um pouco sobre ela hoje em dia. Então, realmente é um privilégio para a gente trabalhar num hospital como o Hospital Português, porque você sabe que a medicina, com toda a sua evolução, ela precisa reunir não só o conhecimento do profissional. O conhecimento do profissional, sem dúvida nenhuma, tudo parte dele. O profissional tem que estar treinado, tem que estar especializado, tem que estar atualizado, mas é um trabalho de muitas mãos. Então, além desse conhecimento do profissional, você precisa da infraestrutura. E a infraestrutura realmente é uma infraestrutura invejável. O Hospital Português está entre os maiores hospitais do Brasil. Doutor Adriano Calado, eu coloquei como tema aí os inúmeros benefícios da cirurgia robótica na uropediatria, que o senhor é um especialista, promovendo saúde plena e bem-estar. E vamos para a primeira tela, aonde ocorrerá o início do nosso bate-papo e da interação. Doutor, eu acho muito interessante. E a gente começa a refletir já de entrada. Urologista não é coisa só de gente grande. Doutor, eu acho isso até incrível, porque quando a gente pensa urologia, a gente já pensa em gente grande. E o senhor começou, e o que mais faz é pensar nos pequenos. E aí, doutor? É verdade. Esse é um ponto interessante, né? Porque, veja, dentro desse conceito, né, da área que eu abracei, que é a urologia pediátrica, a gente tem muito a construir.
E dentro dessa construção, eu colocaria, inclusive, o papel de programas como você, o papel do jornalismo, o papel da imprensa, como um papel de protagonismo. Talvez eu seja aí o coadjuvante, usando o veículo de vocês. Na verdade, o urologista pediátrico ele é um urologista que fez um treinamento adicional e a gente cuida, desde, na verdade, de problemas que ocorrem no aparelho urinário, ainda na gestação, ainda na gravidez. E dali para frente, a gente vai ter momentos diferentes na vida da criança, onde a gente vai ter diversos problemas que podem acontecer na saúde de crianças e de adolescentes, de meninas e de meninos, mas eminentemente, falando dentro da urologia, a maior parte dos problemas vai ocorrer nos meninos. Dentro desse conceito, Fábio, há uma coisa muito interessante. Observe que, eu costumo dizer que os meninos, eles, ao longo do seu crescimento, eles ficam, durante um tempo, e nós vivemos isso, órfãos. Eles ficam órfãos. A criança é acompanhada inicialmente pelo médico da criança, que é o pediatra, mas, depois que ele passa aquela fase e chega à adolescência, em geral, as meninas, naturalmente, elas são levadas pela mamãe, independente da sua classe social, esse é um fluxo natural ao ginecologista. Nessa mesma época, seria lógico, e é lógico para nós, que os meninos façam a primeira consulta ao urologista, aqueles que não tiveram nenhum problema anterior, e dali construam uma relação com o seu urologista, que é o médico do homem. Com isso, as vantagens são inúmeras, sem dúvida, que a gente pode obter. Veja, quando o menino começa a frequentar o urologista ali na transição do pediatra para a saúde adulta, ele vai receber uma série de informações sobre saúde masculina, ele certamente vai ter uma orientação na sua vida sexual para que ele aprenda e enfrente o seu despertar da sua vida sexual, ele vai ter orientações de saúde e eu costumo dizer, essa geração vai fazer um link, essa geração vai chegar lá na idade, por exemplo, dos problemas da próstata, muito mais bem informada, muito menos temerosa do que o homem ainda tem hoje em dia de ir à procura do urologista. Isso é uma coisa a construir. Então, na verdade, a urologia pediátrica, ela trata meninos e meninas com todos os problemas que podem acontecer no aparelho urinário, e desses problemas são vários, mas ela tem um papel fundamental em orientação dos meninos e adolescentes, mesmo que saudáveis, para ter uma vida ativa saudável. Prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, atividade sexual com responsabilidade, orientações sobre a mudança do seu corpo. Não é? Quantas vezes a gente atende o urologista pediátrico a pais ou crianças ou já adolescentes preocupados, por exemplo, com o tamanho do órgão sexual, né, do seu desenvolvimento. Além disso, eu acrescentaria hoje em dia, que é uma preocupação muito grande, em relação ao uso de anabolizantes e seus malefícios à saúde. Então, é natural que o adolescente ele passe por essa fase de transformação do corpo e de querer ter um visual saudável, e muitas vezes ele é seduzido pelo uso de anabolizantes. Então, o urologista vai ser esse profissional de apoio que vai poder dar informação de qualidade para ele. E, além disso, durante esse período da adolescência, por exemplo, nós vamos detectar problemas que são silenciosos, como a varicocele, nós vamos detectar problemas silenciosos mais graves, como tumor de testículo, e resolver outras questões de saúde desse jovem que está iniciando sua vida.
Ou seja, as vertentes são muitas. E, doutor, quando vamos no Instagram do senhor, dr. Calado, uma coisa que me chamou muita atenção é que as próprias, vamos dizer, crianças e pais fazem questão de agradecer ao senhor. É algo emocionante. Eu aconselho a todos, eu vou repetir. O Instagram, dr. Calado. Eu coletei algumas expressões, porque são muitos os que querem agradecer ao senhor. Mas me chamou a atenção, por exemplo, doutor, as citações de uma mãe dizendo que o filhinho dela ali está com a pitoca nova. Outros dizem, agora está com um super jato do xixi. Doutor, isso é um universo tão fascinante, porque eu fico imaginando, o senhor faz cirurgias muitas vezes de alta complexidade. Portanto, restabelece a vida daquela criança, a saúde, e ali é toda uma família que está imensamente agradecida. Portanto, assim, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu estou diante de um médico excepcional. Parabéns, doutor. Bom, muito obrigado, Fábio. Eu realmente fico feliz, né, com esse depoimento seu. A gente sempre fica muito feliz. Eu costumo dizer, esse é o salário imaterial. E talvez é uma das coisas mais gratificantes para o médico poder receber esse carinho, né, dos pacientes. E aí tem uma coisa interessante, você tocou num ponto interessante. Eu ainda sou de uma geração, eu estou perto de formar de completar 30 anos de formado, eu ainda sou de uma geração pré-redes sociais, pré-Instagram, pré-Facebook. E veja como foi interessante. A minha entrada nesse mundo das redes sociais, ela foi um apelo de alguns pacientes. Eu costumo dizer, tem alguns pacientes, e na verdade eu procuro sempre transformar meus pacientes em amigos. E alguns pacientes me procuraram, após o tratamento dos seus filhos, querendo dar um feedback social. No sentido seguinte, principalmente pais que tiveram dificuldade de chegar a uma assistência especializada em urologia pediátrica. Então, alguns pais me procuraram e disseram que eu precisava entrar na rede social, que eles faziam questão de deixar depoimentos para que seria uma maneira de agradecimento, de encurtar o caminho de muitas famílias que não passaram na mesma via crucis que eles passaram para chegar na assistência de qualidade. E dali começou. Eu tive que verdadeiramente aprender a entrar. E, na verdade, hoje, eu até entendo muito pouco. Hoje, quem administra meu Instagram é um dos meus filhos. Eles entendem muito mais do que nós, né, em relação a isso. Mas eu entendo hoje realmente como uma ferramenta de qualidade, uma ferramenta de acesso. E acho muito interessante, muito bacana, esse sentimento genuíno que alguns pacientes têm de que, deixando o seu depoimento, eles vão, de certa maneira, estar ajudando outros pacientes com o mesmo problema. Você falou, por exemplo, aí, né, alguns depoimentos em relação ao órgão genital. A gente, na urologia pediátrica, vamos dizer, uma das áreas de atuação maior do urologista pediátrico é a reconstrução de malformações da genitália, que acontecem por vezes. O acesso a essas reconstruções não é tão fácil, não são muitos profissionais que lidam com isso. Daí a satisfação de você observar alguns pais ficarem extremamente gratos quando conseguem fazer a cirurgia, quando conseguem um bom resultado dentro dessas reconstruções.
Doutor, e quando eu observo o senhor, por vezes, né, a área do conhecimento, ela se expande, ela se renova, ela não para, graças a Deus, e eu vejo o senhor nas certificações internacionais. Aí a gente, quando vai pesquisar, o senhor está alinhado nessa área de atuação com os maiores médicos do mundo. Portanto, há de convir que esse conhecimento que temos, inclusive o prazer agora de desfrutar um pouco junto com todo o público, é um conhecimento que está alinhado com o mundo. Não é isso, doutor? É isso, Fábio. Na verdade, veja, eu costumo dizer que ninguém domina todo o conhecimento. Né? Ninguém domina todo o conhecimento. E talvez uma das principais bases para manter o médico atualizado, alinhado com o que tem de mais novo, é o desejo de sempre aprender mais. Para aprender mais, a gente precisa ser humilde, reconhecer de que o conhecimento está sempre mudando, né? E procurar alinhar esse conhecimento com os outros centros de referência. Se tem uma grande vantagem hoje da globalização, do conhecimento globalizado, é a facilidade de acesso, de troca de informações. Então, realmente, eu procuro sempre estar realizando intercâmbio científico com centros de referência. Facilita muito o fato de eu ser professor da Universidade Estadual de Pernambuco, né, onde hoje eu chefio a disciplina de urologia, mas, sem dúvida alguma, estar alinhado com esses centros de referência é fundamental. Você está indo buscar conhecimento, indo levar também o seu conhecimento. Né? A gente está levando o nome da nossa universidade, do nosso estado, e trocando informações. Essa troca de informações é extremamente salutar. É isso que consegue manter você atualizado num mundo hoje onde a velocidade de criação da informação é absurda. Sem dúvida alguma, você não tem como se manter atualizado se você não estiver sempre disposto a aprender. Sempre vai ter algo novo a aprender. E isso é uma coisa, tem que ser uma busca incansável, uma busca incessante do médico. Doutor, professor Adriano Calado, vamos agora enveredar, entrar, que eu tanto gosto, no mundo da cirurgia robótica, que o senhor é um grande especialista. Doutor, nós não temos ainda o robô aqui na nossa Paraíba, né? Sempre dizem que está para chegar, eu sei que eu serei o primeiro a anunciar. Mas, doutor, no Recife já temos, obviamente, no caso do Hospital Português, o Da Vinci, o XI. E se eu não me engano, estamos completando 15 anos de robótica no Brasil. Doutor, é por aí. Essa paixão. O senhor acabou de dizer que as redes sociais foi praticamente a solicitação espontânea das pessoas. E essa vertente tecnológica que está inserida no senhor? E aí, doutor? Veja, Fábio, foi interessante, realmente. A cirurgia robótica ela está consolidada. Hoje não há como você conceber que não existem vantagens e que a cirurgia robótica não está estabelecida. O nosso desejo, sem dúvida alguma, é que ela chegue para todos, sem dúvida alguma. O maior desejo do médico é possibilitar tratamento de qualidade para todos os pacientes. Você tocou no assunto, por exemplo, né, aqui da Paraíba, ainda não chegou o robô, como não chegou em muitos outros estados. A gente tem um país continental, né, sem dúvida alguma, um país muito grande. Nós temos um país heterogêneo, mas a cirurgia robótica vem avançando a passos largos. Nós começamos na cirurgia robótica justamente pelo desejo de manter sempre atualizado, de manter sempre acompanhando as vertentes mais modernas mundiais, e realmente fomos, a nossa equipe, a primeira equipe a realizar a primeira cirurgia robótica do Norte e Nordeste, já há alguns anos. Tivemos a oportunidade desse pioneirismo,
e nos mantemos realizando essa cirurgia já há algum tempo. O avanço da cirurgia robótica é fantástico, mas algumas coisas interessantes algumas coisas importantes precisam ser ditas, né, que são dúvidas de muitos pacientes. Lembrar sempre que o robô não opera sozinho. Então, esse é um conceito básico. Né? As pessoas, algumas até têm receio, como é que eu vou ser operado por uma máquina, pelo robô? O robô ele é comandado por um cirurgião. O robô é uma interface. A cirurgia robótica ela veio para ocupar um espaço, fazendo com que o cirurgião possa realizar uma cirurgia com maior precisão, com maior qualidade, sob o seu comando. Aí é outro ponto importante. Quando você procura a cirurgia robótica, você precisa procurar um centro capacitado, um centro habilitado e sempre não perder de vista de que a melhor indicação da cirurgia é dada pelo seu médico. Porque é uma coisa interessante. Muitas vezes pelo Instagram, muitas vezes nós temos pacientes que vêm não só dos estados vizinhos, de todo o Nordeste, pacientes nos perguntam sobre a cirurgia robótica para tudo hoje em dia. Né? E, na verdade, existem grandes indicações para a cirurgia robótica, mas existem grandes indicações para outros métodos de tratamento também. Então, a cirurgia robótica ela não é uma panaceia, ela não é para tudo. Ela é melhor para alguns tratamentos, e aí o profissional que vai indicar o melhor tratamento, esse é o que deve ser o principal cerne da escolha. Né? O paciente deve sempre procurar o profissional de confiança, porque ele vai saber direcionar para o melhor tratamento, e dentre esses tratamentos, a cirurgia robótica, sem dúvida, hoje é talvez a última tecnologia incorporada. Interessante que essa imagem que aparece do próprio doutor aí, doutor, eu conheço lá o próprio centro cirúrgico lá, eu estou me lembrando aqui, mandando um abraço, o companheiro lá do senhor também, o doutor Maxwell Stanford, e também doutor Petrúcio Sarmento, são ícones nas suas áreas, que operam também por robótica, e por isso esse encanto grandioso que temos colocado em diversas pautas aqui, da cirurgia robótica. E o doutor frisou muito bem que depende de cada situação e de cada caso. Doutor, estão perguntando muito aqui, eu vou ter que perguntar. As pessoas estão dizendo, o doutor atende por algum plano de saúde, doutor? E aí, doutor? Atendo sim, eu só queria pontuar antes de responder essa sua pergunta, Fábio, já que você tocou o nome de colegas que já tiveram aqui com você, são colegas de destaque, né, nas suas áreas, o Maxwell na cirurgia geral, o Petrúcio na cirurgia torácica. Deixar o meu agradecimento, registrar agradecimento ao Dr. Clóvis Fraga. Clóvis esteve aqui, que Dr. esteve com Clóvis. você, que é o nosso coordenador. Coordenador, né? Então, extraordinário. Hoje é a pessoa que gerencia. Você precisa ter uma pessoa gerenciando todo o programa de cirurgia robótica, né, porque ele envolve muitas mãos. A cirurgia robótica, se a cirurgia já é uma atividade que ela é gregária, é uma atividade de grupo, na cirurgia robótica essa pirâmide é muito maior, e Clóvis é o nosso gestor e, sem dúvida nenhuma, a pessoa responsável por essa pujança do programa de cirurgia robótica do Hospital Português. Mas em relação aos planos de saúde, sim, o nosso consultório funciona dentro do Hospital Português, é uma comodidade, né, dentro do próprio hospital, dali o paciente já tem acesso a exames complementares, e nós atendemos todos os planos de saúde aceitos pelo Hospital Português, que é uma gama enorme, né, de convênios. Aí, doutor, eu sei que o barato ou caro são condições relativas, e a gente sempre diz,
para a saúde não há preço. Mas, doutor, ainda é cara realmente uma cirurgia robótica? Ela está muito distante ainda dos que podem ou precisam realizá-la. E aí, doutor? A cirurgia robótica ela ainda tem um custo. Eu costumo dizer, Fábio, que esse é um processo evolutivo. Nós, como médicos que realizamos a cirurgia robótica, volto a dizer, o maior desejo, e aí não vou falar só por mim, vou falar pelos colegas apaixonados pela profissão, é que um dia essa tecnologia ela chegue a baixo custo ou sem custo para todos os pacientes. E a gente vai chegar nesse ponto. Se a gente lembrar historicamente de outros avanços da medicina, existem fases para incorporação dessa tecnologia em relação à disponibilidade. Então, hoje na cirurgia robótica, a gente vive uma situação intermediária. Quando a gente começou a cirurgia robótica, por exemplo, os planos de saúde nem queriam ouvir falar de cirurgia robótica. O indivíduo que queria fazer cirurgia robótica, apesar de ser um método já consolidado há muitos anos no exterior, essa era uma cirurgia totalmente particular. Hoje a gente vive uma situação intermediária, onde já há uma negociação com os seus planos de saúde para que haja uma cobertura parcial e os custos vêm caindo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que essas negociações caminham para que haja uma cobertura completa, do ponto de vista de codificação, de regulamentação com relação aos planos de saúde, o custo da tecnologia vem caindo. Vem caindo, interessante. Né? Mesma coisa se você comparar os nossos aparelhos celulares. Né? Verdade, quando eles começaram, custavam um absurdo, hoje você tem a tecnologia a um custo muito mais baixo. A mesma coisa acontece com a cirurgia robótica. À medida que o tempo passa, esse custo, ao invés de estar aumentando, esse custo vai diminuindo. Verdade. E a quebra de patentes que ocorreu, isso tudo vai facilitar esse âmbito aí também, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Porque vão aparecer, ou já estão aparecendo, outros robôs que vão exigir treinamentos, mas que podem atuar daquela forma eficiente também, junto com grandes cirurgiões, como é o caso do senhor. Doutor Adriano Calado, deixa eu perguntar uma coisa aqui, um pensamento. Eu sei do que eu vou dizer. Muitas vezes o senhor se depara com casos dificílimos, casos gravíssimos, vamos dizer assim. E o âmbito é da criança. Portanto, isso é muito delicado, é o início de uma vida. Ali estão os pais, uma família. O senhor tem que ser muito também da área da psicologia. E aí, doutor? Porque é muito complexo, é muito delicado, assim, né? Você vê uma criança, imagina uma criança, né? Os seres de Deus. Aí você está diante de um grande cirurgião, logicamente, e ali com casos de alta complexidade ou casos graves, muitas vezes que se complicaram, como o senhor falou. Como lidar com essa situação? Pois é, Fábio, esse é um aspecto bem interessante. E aí eu preciso render, né, homenagens, eu preciso não esquecer de mencionar que é um trabalho de equipe. Então, o trabalho com a criança, o trabalho em patologias complexas, o trabalho num centro de referência como o nosso, aonde muitas vezes acontece da criança vir de outros insucessos cirúrgicos, ele precisa de uma abordagem com atenção, humanizada, e uma abordagem que haja uma equipe de suporte. Então, ao longo do tempo, nós fomos construindo isso, e aí, mais uma vez, registrar a infraestrutura que o Hospital Português me dá, é uma infraestrutura espetacular de apoio. Mas precisamos, ao longo do tempo, incorporar anestesistas que trabalham só com criança, uma equipe de apoio, inclusive com enfermeiras, psicólogos, pessoas que
junto conosco, abraçam a mesma ideia. Eu costumo dizer que a gente precisa estar o mais preparado possível tecnicamente, mas não esquecer de que essa abordagem está abordando uma família, uma criança, uma família que muitas vezes tem temores, uma família que muitas vezes vem de um insucesso cirúrgico anterior. Então a gente precisa não só dar o nosso melhor tecnicamente, como abraçá-los verdadeiramente. A gente precisa acolher essa família. E esse acolhimento faz parte do tratamento. Pode acreditar, está cada vez mais comprovado que você precisa, quando você acolhe e passa segurança para aquela família, a família passa segurança para a criança. Eu costumo dizer aos pais dos meus pacientes, o termômetro da sua criança, muitas vezes um bebê que eu estou operando, são vocês. Verdade. Eu preciso passar segurança para eles, para que eles seguros passem segurança para a criança. A criança, muitas vezes, ela está no quarto, ou está na UTI, numa cirurgia grande, ela está aqui, mas ela está prestando atenção no comportamento do papai ou da mamãe. Verdade. Se o papai ou a mamãe estão seguros, ela está segura. Se o papai ou a mamãe estão tensos, a criança entende, está havendo algum perigo, eu preciso estar tenso também. Então, a gente precisa entender um pouco desses aspectos psicológicos de que a criança, como eu costumo falar sempre, não é um adulto em miniatura. A criança não é tratada como um adulto pequeno. A criança tem suas peculiaridades e daí vem a necessidade de você ter uma especialidade específica para isso, não é? Para que a gente possa oferecer esse conforto, esse apoio, servir realmente como porto seguro para aquela família. O tratamento ali é da família toda. A criança é o protagonista, mas você está tratando toda a família. Muito interessante, estamos ao vivo, uma edição exclusiva, sensacional. Doutor Adriano Calado, estão perguntando também, o senhor citou, o senhor tem filhos. Eu queria o nome dos filhos e que idade algum está enveredando os caminhos do pai. E aí, doutor? Não, eu sou afortunado aí. Minha esposa é médica também, né? Eu tenho o Henrique e o Gustavo, já adolescentes. Nenhum dos dois provavelmente vai seguir, ainda não posso dizer, o caminho da medicina. Eu costumo dizer a eles, eles têm que buscar trilhar o caminho deles, o caminho que vai deixá-los felizes e com responsabilidade de fazer os outros felizes também, os que estão à volta dele. Mas até agora nenhum despertou para seguir a carreira do papai ou da mamãe. Verdade. Ô, doutor, aí no caso da esposa, qual é a especialidade, doutor? E como é o nome dela, por favor? Eu sou casado com a Adriana, né? Surpreende todo mundo, né? Adriano e Adriana. Não fomos da mesma turma, fomos mais ou menos da mesma época de faculdade, e minha esposa faz alergia e imunologia. É uma área difícil também, uma área de poucos especialistas, mas ela faz com maestria essa área de alergia e imunologia. E já faço um convite para que ela esteja aqui no programa Saúde e Imagem, muito obrigado, Fábio. Com certeza, ela atua no Hospital Português também ou não, doutor? É outra vertente? Sim, a alergia e imunologia é uma especialidade muito de consultório, né? Ela tem um consultório próprio, mas ela está iniciando com um grupo uma assistência também no Hospital Português. Portanto, doutora Adriana já está intimada aqui a sua presença ao vivo no programa Saúde Master da TV Master. Vamos ver a próxima tela que virá aí na sequência para essa conversa tão necessária e esclarecedora com um grande especialista. São muitas as variedades de doenças urológicas. Doutor Adriano Calado. Doutor, quando a gente vai pesquisar mais profundamente, a gente vê a amplitude dessa história. E eu tive observando as crianças que nascem prematuras no Brasil têm crescido de uma forma preocupante. E aí vem, ou podem vir, várias doenças urológicas. Não é isso, doutor?
Exatamente, exatamente, Fábio. Existe uma gama, eu costumo, vou tentar até didaticamente, né, dividir, né, essas doenças, mas a variedade é muito grande. Então, você tem, como eu te falei, né, nós já mencionamos anteriormente, tratamento, parte das minhas consultas, para você ter ideia, elas ainda ocorrem na gestação. Na gestação, né, doutor? Então, chega aquele casal, eu costumo dizer, no momento que deveria ser só de felicidade, né, o momento que você está ali prestes à chegada de um filho, e muitas vezes o ultrassom, aquele ultrassom do pré-natal, demonstra que tem alguma coisa errada. Então, você vive um misto de sentimentos. Naquele momento que deveria só haver felicidade e alegria, acende ali a luz da preocupação. Dentre as alterações, Fábio, relacionadas à urologia mais comuns do pré-natal, que levam aquele casal a urologista pediátrico, são as alterações no rim. Então, existem problemas congênitos no rim, já possíveis de diagnóstico durante a gestação, o que anos atrás não existia. Anos atrás, essa criança vinha a nascer, ela vinha a descobrir que tinha um problema só por complicações. Então, na verdade, esse ultrassom aí alterado, ele não deve ser visto como vilão. Na verdade, ele deve ser visto como uma oportunidade de um diagnóstico precoce. E com o diagnóstico precoce, a gente consegue tratamento mais efetivo. Mas a gente tem essa primeira atuação já nos problemas congênitos, através do ultrassom pré-natal alterado. Então, esse ultrassom inicial, muitas vezes, mostra problemas urológicos, e aí está a primeira área de atuação do urologista pediátrico. Essas alterações podem ocorrer em meninos ou em meninas. As alterações renais, você imagine, meninos e meninas têm rins, e essas alterações podem ocorrer tanto em meninas quanto em meninas. Esses problemas congênitos, que alguns deles vão necessitar de tratamento cirúrgico. Depois do nascimento, uma grande vertente que traz pacientes à urologia pediátrica é a ocorrência da infecção urinária. A infecção urinária, principalmente a infecção grave ou a infecção que se repete, é um sinal de que existe alguma coisa alterada com o aparelho urinário. Junto com esse primeiro grupo aí da primeira infância, vão ter aquelas crianças com alterações genitais. Como eu te falei, desde alterações extremamente importantes, malformações complexas do genital, tanto meninos como meninas, são tratados pelo urologista pediátrico, mas aí também questões simples do dia a dia, como a fimose. A fimose é um problema simples, é um problema urológico do dia a dia e que está sob a jurisdição, a administração da urologia pediátrica. E aí essas patologias vão mudando um pouco de nuance até as patologias da adolescência, como a gente já mencionou aqui, o tumor de testículo, a varicocele, a hidrocele, são problemas que vão permear aí esse universo da variedade das doenças urológicas. Doutor Adriano Calado, me cabe uma pergunta agora dentro da linha de pensamento inteligente do senhor. Doutor, se uma vez foi detectado a patologia ainda antes do nascimento, ocorre, ou ocorrerá, ou pode ocorrer o ato cirúrgico nesse momento ou espera a criança nascer? Excelente pergunta. A cirurgia, ela pode ser necessária ainda intraútero. E hoje, em centros de referência, em centros especializados, é possível realizar cirurgias intraútero. Só que aí é um divisor de águas muito importante, Fábio. A cirurgia, para ser realizada ainda intraútero, ela tem que preencher rígidos critérios de gravidade que justifiquem o risco de, por exemplo, um parto prematuro ou um eventual abortamento, que são complicações que seriam
muito mais importantes. Então, são raríssimos os casos. É possível? Sim. É rotina? Não. Seria essa a resposta. A maior parte dos casos, a gente vai conseguir que eles sejam acompanhados e administrados durante a gestação para que essa criança venha a realizar o tratamento depois do nascimento. E lembrar que, para uma patologia, para uma questão onde eu posso acompanhar e administrar, quanto mais madura essa criança vier a nascer, do ponto de vista de saúde geral, eu consigo com que ela tenha uma recuperação melhor. Então, a cirurgia intraútero é uma realidade, ela já é uma realidade, ela não é uma ficção, ela não é uma coisa do futuro, mas ela está reservada para realmente casos muito selecionados. E esses casos envolvem sempre centros de referência e uma avaliação multiprofissional. Uma avaliação de diversos médicos juntos pensando naquele caso. Que é outro ponto interessante que eu queria tocar com você. Eu tenho parcerias, apesar da área cirúrgica ser uma área mais restrita, né, pela tecnologia que envolve, mas sem dúvida nenhuma eu queria registrar a gratidão à minha parceria aos amigos pediatras e nefrologistas de criança. Por exemplo, aqui na Paraíba, eu tenho bons amigos, boas parcerias de nefrologistas e pediatras que, quando detectam casos mais graves, me encaminham para Recife, sabem toda o manuseio da detecção precoce, e eu fico muito tranquilo, porque essa criança faz a cirurgia em Recife, ela volta para Paraíba, tendo uma pessoa de confiança aqui, uma pessoa sintonizada comigo, para acompanhar o caso. Isso é a vertente de hoje em dia, né? Eu costumo dizer, aquela geração de médicos que eram donos da verdade, né? Talvez você tenha vivenciado isso, eu ainda vivenciei. O médico que ficava, por exemplo, chateado quando você, se soubesse que você foi ouvir outro médico. Isso é coisa do passado, pessoal. Isso absolutamente está obsoleto. Eu costumo dizer, o médico atualizado não pode ter medo de outras opiniões. Aliás, pelo contrário, é a abordagem multiprofissional, por exemplo, no meu caso, juntando o conhecimento do pediatra da criança, com o nefrologista, que é o clínico do aparelho urinário, com o urologista, que vai oferecer para aquela família e para aquela criança o melhor resultado. Então, não há uma única pessoa e não há um único dono da verdade. Essa abordagem multiprofissional nos casos complexos é o que realmente faz a diferença. Sensacional. Doutor Adriano Calado, vamos pensar ainda mais. Se o senhor tem uma cirurgia que poderá ser feita ou do modo convencional ou pela linha robótica, e aquela família tem condição de fazer pelas duas vias, o caminho o senhor já diria, vamos para a robótica, ou ainda haveria algum questionamento? E aí, doutor? Essa pergunta é excelente, porque ainda hoje existem problemas que são, sem dúvida alguma, melhores tratados pela cirurgia robótica. E existem problemas aonde a cirurgia robótica, como eu falei, ela não é uma panaceia, ela não vai oferecer um resultado adicional. Eu vou te dar um exemplo aqui, Fábio, que é muito comum no meu consultório hoje em dia. São questões relativas à malformação genital masculina. Então, a criança nasceu com uma deformidade genital, uma deformidade no pênis. Dentre essas, a mais importante, na verdade, em termos de frequência, é a hipospádia, uma patologia chamada hipospádia, onde há uma alteração no pênis congênita. E aí, muitos pacientes me procuram, às vezes até vindo de insucessos de tratamento nas suas cidades. Doutor, o senhor vai dar a solução para o caso do meu filho porque o senhor vai fazer a cirurgia robótica? Não. Na verdade, nesse caso, não. Aquela cirurgia, imagine, né, a genitália externa masculina, ela é para fora do corpo.
aquela cirurgia ali, ela é melhor feita pela técnica convencional. Claro que utilizando materiais de última geração, utilizando muitas vezes microscópio cirúrgico, lupas cirúrgicas, fios e materiais de microcirurgia, mas nesse caso, a cirurgia robótica em si não oferece nenhum ganho adicional. Já se a gente falar, por exemplo, das cirurgias do rim, daquelas malformações do rim que a gente mencionou, e aí se a gente usar como espelho, por exemplo, os Estados Unidos, hoje praticamente nenhuma alteração renal, nenhum problema renal que precise de cirurgia é operado nos Estados Unidos sem ser pela via robótica. Entende? Então, eu volto sempre a frisar a importância de que o mais importante é você estar diante de um bom profissional, de um profissional que, inclusive, possa fazer, e ele, na verdade, faça os diversos métodos de tratamento. É esse profissional de confiança, atualizado, que vai realmente indicar para aquela família qual o melhor método de tratamento para aquele caso. E aí sim você vai obter sucesso. Então, o profissional na escolha do tratamento, ele está superior à técnica. Superior a simplesmente vamos fazer robótica para tudo ou para todos os tipos de caso. Por quê? Porque está na moda, porque é o mais recente. Então, e quando a gente faz isso, é criterioso, eu acho que a gente está ajudando não só o paciente, que acho que é a nossa principal função, como ajudando o próprio método. Quantos métodos na medicina eles caíram em descrença ao longo do tempo? Por quê? Porque se colocou a indicação do método na frente da indicação precisa para o paciente. Então, a robótica é ótima arma, excelente. A robótica é excelente, desde que seja para o caso indicado, para aquele caso que realmente tem indicação de cirurgia robótica. Doutor Adriano Calado, as pessoas estão aqui maravilhadas, é aquilo que eu digo, passaríamos dias aqui conversando, eu não tenho nenhuma dúvida. Doutor, um pensamento aqui, a gente tem um pouco aqui, às vezes, de Big Brother, né, da Fazenda. Doutor, na época colegial do senhor, ensino médio, o senhor estava no Recife, no caso, colégio no Recife, a formação do senhor inicial? Na verdade, Fábio, meus pais, particularmente meu pai trabalhava no setor bancário, né? E nós vivemos peregrinando o Brasil. Eu morei em diferentes regiões. Eu costumo dizer que isso certamente fez parte da formação da minha resiliência. Né? Tá mudando de região. Quando você muda de região, você tem que formar de novo um ciclo de amigos e, enfim, construir de novo, né, do que crescer num lugar só. E você está vendo sempre uma novidade, né, uma coisa diferente. Mas, assim, o meu ensino médio, na época, eu estava em Salvador, na Bahia. Foi lá que eu fiz meu ensino médio. Na época, meu pai tinha sido transferido para Salvador. E foi interessante, essa é uma história interessante. Eu prestei vestibular para medicina em Salvador, né, meu primeiro vestibular, passei nesse vestibular ali no final do ano, e nessa virada de ano meu pai foi transferido novamente para Recife. E aí eu tive às pressas que organizar essa mudança para Recife, e essa transferência, eu estudei em universidade pública, só foi possível, apesar da transferência ter sido do meu pai, por conta do emprego da minha mãe, porque minha mãe é enfermeira e ela trabalhava no Serviço Público Federal, que dava direito a que a minha transferência de universidade fosse possível acompanhando meus pais, né? Já que eu ainda tinha 17 anos, eu ainda era de menor nessa época, quando eu entrei na faculdade de medicina. Mas, doutor, que história brilhante, né? Coisas de Deus. Aí, doutor, quando despertou assim, foi ali no ensino médio, alguns médicos me relatam, desde criança eu já pensava nessa área, eu já vislumbrava em ser médico. Quando foi que despertou no senhor? Eu vou enveredar
pela área da urologia e vou tratar das crianças, os seres iluminados de Deus. E aí, doutor? Aí já foi um pouco mais na frente, né? Outra história também peculiar, assim, interessante, eu acho. Então eu fiz faculdade na Universidade de Pernambuco, na Universidade Estadual de Pernambuco. Formei em 1994, né? Portanto, próximo ano estou fazendo 30 anos de formado. Me assusta às vezes fazer essa conta, né? Só abrindo um parênteses, depois de anos, esse é um prazer assim, muito íntimo, muito pessoal, é você voltar à faculdade onde você estudou como professor, né? Então essa já é outra história que traz uma emoção muito grande. Mas a escolha pela urologia se deu, Fábio, no final do curso médico. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio no exterior. Um estágio no exterior. O Brasil, em 94, a urologia brasileira tinha um grande ícone na medicina americana, na urologia americana. Como um dos maiores urologistas americanos era um brasileiro, chamado Dr. José Edson Pontes, um cearense, que foi para os Estados Unidos na década de 70. Imagine tudo que ele enfrentou. E ele não só fez a formação dele lá, como ele prosperou e ele foi chefe de um grande serviço nos Estados Unidos. E eu escrevi para ele aí essa ousadia e ele me recebeu como estagiário. Então aquilo, para aquela época, você imagine, hoje está fácil a globalização para o meu estudante de medicina. Mas naquela época não tinha internet, verdade, não tinha celular, não tinha esse acesso à informação que nós temos hoje em dia. Então eu costumo dizer, foi o que abriu meus olhos. E por ele ser urologista, eu tive aquele espelho. É isso que eu quero. Talvez poderia até ter seguido outra área, mas pelo fato dele ter sido urologista e daquele estágio ter mudado o meu mindset, mudado assim a minha maneira de ver as coisas, porque a distância era muito grande, foi o que me fez fazer urologia. Doutor Adriano Calado, nós chegamos no final. Eu quero reservar esse momento final de agradecimento e a nível da família, eu quero estender a todas as pessoas que o senhor tem beneficiado através do conhecimento e, por não dizer, uma bênção de Deus. O Alisson vai colocar uma foto e eu vou contar para todo o público uma história que tem toda uma relação familiar e também com o doutor Adriano Calado. Vamos ver se nós temos essa foto, está aí. Em 2021, aí nós temos a foto do Murilo César, que hoje está com 9 anos. Mas em 2021, ele é ligado à família da produtora, da esposa, a Verônica Amorim. Portanto, é a minha família também. E ele chegou junto com seus pais e toda a família no Hospital Português, numa situação bem séria, eu posso dizer. E a partir daí foi submetida a uma cirurgia robótica com a equipe do doutor Adriano Calado. E doutor, aí está o Murilo, agora, a foto recente de 2023, com uma saúde plena, jogando bola. Ele é um campeão de futebol, já está sendo, inclusive, sondado até por equipes de outro país. Está aí o Murilo. Eu quero citar, faço questão, os pais, o agradecimento dos pais, o Júlio César e a Clara Vanessa, e também dos avós, Galba Marque Luz e o doutor Juarez Marque Luz. Portanto, nesse final, o nosso agradecimento total pelo trabalho extraordinário que o senhor faz.
Doutor Adriano Calado, muito obrigado de coração. As suas palavras finais. Olha, eu fiquei até emocionado, realmente agora. Você me pegou agora com essa sua surpresa. Realmente não estava programado. Essa é uma família iluminada. E eu vou dizer a eles o que eu já disse no momento que tratei o Murilo. O Murilo realmente chegou com uma alteração importante. Essa vitória aí, e ver ele aí como campeão, é uma vitória que não é minha, não tem nada a ver com o doutor Adriano Calado. É uma vitória de uma equipe. E nessa equipe, a família faz toda a diferença. E essa é uma família iluminada, é uma família que entendeu desde o início a importância, que apoiou, que passou para ele aquela segurança que eu te falei aqui, e que hoje a gente termina dessa maneira. Você está me brindando aí com um momento de extrema emoção. Muito obrigado. Doutor Adriano Calado, muito obrigado. Eu vou repetir mais uma vez a rede social, o caminho de toda a interação do Instagram, dr.adriano Calado. Já falou, obviamente, que atende por planos de saúde, ou seja, uma vertente grandiosa, está instalado com a clínica, eu posso dizer, num ecossistema de saúde, que é o Hospital Real Português do Recife, e tenho certeza absoluta, fomos hoje presenteados com uma grande entrevista diante de um médico excepcional. Doutor, muito obrigado e que Deus dê muita saúde ao senhor e a toda a família. Muito obrigado de coração. Assim nós estamos encerrando mais essa edição de sucesso do programa Saúde Master. Continue acompanhando. Daqui a pouquinho em TV Masterplay no YouTube, essa edição na íntegra. Vamos compartilhar. É público. Vamos salvar vidas. Muito obrigado. Fiquem com Deus.